Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em João capítulo 3, o versículo 34 e 35. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai amou ao Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Estamos no chamado ano de inauguração do ministério de Jesus e este é o primeiro ano, caminhando para o final desse período. Estamos na região da Judéia e Enom, perto de Salim. João Batista volta a dar testemunho de Jesus. O texto se encontra em João capítulo 3, o versículo 22 a 36. O motivo que levou João a testemunhar de Jesus fora um conflito de competência levantado por seus discípulos. João batizava nas águas do Jordão. Ocorreu que os que se achegavam também a Jesus eram batizados, está em João capítulo 3, o verso 26. A questão chegou a João porque antes os seus discípulos discutiam com o judeu acerca da purificação. Por certo, este judeu questionava a autoridade de João para batizar. Enquanto o judeu questionava a purificação decorrente do batismo e os discípulos de João a exclusividade do ministério do batismo, João colocou a discussão em um outro patamar. Declarou João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe fora dado. Está em João capítulo 3, o versículo 27. Nós facilmente ignoramos esta verdade. Atente para o seguinte: tudo o que somos e tudo o que fazemos só é possível porque interagimos com a criação de Deus. Ouça como Paulo percebe esta dependência que temos de Deus. Pois nele, isto é, em Deus, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Está em Atos, capítulo 17, o versículo 28. Tiago acrescenta que assim devíamos dizer acerca de tudo. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 15. O ímpio não reconhece este tipo de dependência, porque está escrito acerca dele, conforme retratado no Salmo, capítulo 1, versículo 4. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Ele não reconhece que o céu lhe dá todas as coisas. João Batista tem consciência que seu ministério fora dado por Deus, mas não se esquece do que seu objetivo é levar as pessoas a conhecer a Cristo, ainda que isso signifique o esvaziamento dos seus seguidores em detrimento a Cristo, visto que Cristo estava batizando também e havia uma discussão sobre aqueles que estavam seguindo a Cristo, portanto deixavam de seguir a João. Ouça o que João diz: vós mesmos sois testemunha do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Está em João capítulo 3, o versículo 28. Como é que João se via? João se declarava como sendo amigo do noivo. Está em João capítulo 3, o versículo 29. É notável as visões de João acerca de Jesus, de quem é Jesus. Ele já anunciara Jesus como o Cordeiro de Deus, como o que batiza com o Espírito Santo, como o Filho de Deus, como o Cristo, e agora apresenta como sendo o noivo. Hoje estamos em uma condição bem-aventurada, porquanto não só conhecemos o Senhor como o noivo, como também sabemos que haverá as bodas do Cordeiro. Está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. E que a igreja está sendo preparada como uma virgem pura a ser apresentada ao noivo. Está em 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 2. Por tudo quanto João conhecia de Jesus, não cabia a ele uma outra coisa senão dizer:
Convém que ele cresça e que eu diminua. Está em João, capítulo 3, o versículo 30. João continua testemunhando a mais absoluta singularidade de Jesus. Ele, Jesus, é aquele que vem do céu, estando acima de todos. Está em João capítulo 3, o versículo 31. Por ter vindo de cima, o teor da mensagem de Jesus é declarar aquilo que viu e ouviu da parte de Deus. Contudo, João assevera que poucos dão crédito ao testemunho de Jesus. Está em João capítulo 3, o versículo 32. Contudo, quem aceitar o testemunho de Jesus confirma que Deus é verdadeiro. E quando João revela, e agora João ainda revela algo mais profundo acerca de Jesus. Está em João capítulo 3, o versículo 34. João declara que Jesus tem consigo o Espírito de Deus sem medida, ou seja, de forma plena, completa, razão porque o autor aos Hebreus tece o seguinte comentário acerca de Jesus. Jesus, ele é o resplendor da glória e a exata expressão de Deus. Está em Hebreus capítulo 1, o versículo 3. É por isso que João concluiu: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Está em João, capítulo 3, verso 36. Porque não há como deixar de reconhecer a singularidade de Jesus, aquele que é o Cordeiro de Deus, o que batiza com o Espírito Santo, o Filho de Deus, o noivo, o que tem a plenitude do Espírito. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.